Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda. Eu sou a Sandra Arnel e este é o seu canal de psicografias e relatos espirituais. Imensa gratidão pela sua companhia e inscrição no canal. Se o conteúdo lhe agrada, comente, compartilhe. E não esqueça de deixar o seu like no vídeo. Além de importante, você estará ajudando na divulgação do canal. E, se possível, apoie-nos clicando no Valeu Demais. Esperamos que os depoimentos espirituais possam, de alguma forma, lhe auxiliar em sua jornada evolutiva. Psicografado pela médium, escritora, terapeuta e orientadora espiritual Sônia Lopes, cujos contatos deixarei na tela e abaixo na descrição deste vídeo. História ditada pelo espírito de Dona Ruth. Cheguei nessa colônia fazem 15 anos. Nascida no estado do Rio de Janeiro, em 1935. Meus pais eram de classe média. Meu pai era jornalista e minha mãe tinha uma loja à beira-mar de artigos diversos. Eu era filha única, a alegria da casa. Quando minha mãe me levava para a loja, eu ficava olhando as pessoas caminharem. E vinha gente de todo o tempo. Ficava pensando com meus 8 anos. O que será que essas pessoas pensam? Umas tinham um rosto alegre, outras tão tristes, mesmo que estivessem olhando para a beleza do mar. O mais estranho é que eu via que saía uma fumaça escura da cabeça de algumas pessoas e eu não entendia o porquê. Muitas vezes eu via sombras escuras acompanharem essas pessoas e assim era o vai e vem de pessoas. Papai não gostava de conversar sobre o seu dia de trabalho. Dizia que não era bom criança ouvir. Mas um dia, eu muito curiosa, me escondi para ouvir a conversa e papai falou para a mamãe. Querida, essa profissão está me deixando triste, pois quando vou fazer as reportagens, vejo muito sofrimento nas comunidades. Há muitos necessitados. Se eu pudesse fazer algo para mudar a situação deles. Meu bem, podemos orar por eles, disse mamãe. Sim, eu sei, mas queria fazer mais. Talvez mostrar nos jornais as necessidades deles. Moram em situações precárias. As autoridades do governo precisam saber. Mamãe disse: meu bem, cuidado. Sabe que não deve confrontar assim. Você sozinho não consegue mudar tudo. Mas papai iniciou uma matéria no jornal mostrando a necessidade do povo, a falta de escolas, de segurança, mas nada se resolvia. Anos se passaram. Vi papai entrar em casa com um semblante triste. Passou por mim sem me dar um abraço, sem me olhar, e foi para o quarto. Nossa, como ele está estranho! Corri para a cozinha. Mamãe, que preparava o jantar, disse: minha filha, vá lavar as mãos. Seu pai já está chegando. Respondi a ela: ele já chegou, foi para o quarto. Nossa, ele nem veio me cumprimentar. Que estranho. Deve estar aborrecido com o trabalho. Vou chamar ele. Mamãe subiu para o quarto. Eram 2 lances de escada.
voltou e disse: minha filha, é feio mentir. Seu pai não chegou ainda. Chegou sim, eu vi ele. Mamãe franziu a testa, preocupada. As horas passaram. Era meia-noite quando chegou a notícia que papai tinha falecido. Ele estava fazendo uma reportagem. O lugar era perigoso e teve confronto em um assalto. Quando eu ouvi, corri amparar mamãe, que ficou pálida e sentou-se no sofá. No dia do velório, foram muitos amigos de papai homenagear ele. Era um bom homem. Eu vi papai, ao lado do corpo, olhando tudo. Cheguei perto dele e chamei. Papai? Ele me olhou e perguntou: o que aconteceu aqui? De repente, vi uns homens segurarem no braço dele. A aparência deles era feia e um deles disse: chegou a hora do acerto de contas. Papai respondeu a eles: eu não conheço vocês. Não lhes devo nada. Percebi que os outros homens bonitos e iluminados chegaram e impediram que papai fosse levado pelos homens feios. Um homem alto e de roupas brancas falou: deixe nosso irmão em paz, pois nessa vida ele foi bom e honesto. Perdoe ele. Não perdoamos! Todos responderam juntos. Ele nos traiu. Éramos amigos. O homem de branco, que eu não sabia de onde ele veio, pois eu ainda era uma criança, disse: todos vocês erraram, pois todos roubaram a empresa que trabalhavam e beneficiaram-se do dinheiro alheio. Um gritou: ele nos entregou, fomos presos e ele ficou livre. Respondeu o homem iluminado: a culpa é a pior prisão. Ele está nessa encarnação e conseguiu ser melhor. E vocês ainda vagam pela terra, perturbando os encarnados? Não foram vocês que intuíram aquele assalto para que ele fosse atingido por uma bala? Irmãos, perdoem. Se libertem do ódio que vocês carregam há tanto tempo e aceitem a nossa ajuda. Mamãe me chamou e, quando olhei, todos tinham sumido. Passou-se os anos. Mamãe se recuperou, já não estava mais de luto. Então, decidi falar para ela tudo o que vi e ouvi no velório do papai. Quando terminei de falar, ela disse: meu Deus, por que não falou antes? Vamos procurar ajuda. Não quero que você sofra vendo espíritos. E me levou em todas as religiões. Eu gostei de conhecer todas, mas continuei a ver espíritos. Lembrava sempre do dia do velório do papai. Onde será que levaram ele? Comecei a buscar conhecimento. Se o espírito não morre, onde ele vai morar? Será que realmente existe o céu e o inferno? Será que Deus criou o inferno? Eram muitas perguntas. Eu estava com 18 anos e adorava caminhar à beira-mar com os pés na água, olhando a beleza do mar, e me perguntava: se Deus criou tantas belezas, por que existe tanta dor e sofrimento na terra? Me dei conta que estava longe de casa, quando vi que alguém vinha em meu encontro. Era um jovem de pele morena, cabelos curtos e encaracolados.
tão bonito, com uma camisa branca, segurando os sapatos e com os pés na água. Pensei, será que ele é um espírito? Ele me olhou e disse, não sou um espírito. Ouvi seu pensamento. Eu paralisei. Tive medo. Calma, moça. Desculpa. É que eu estava prestando atenção em você faz tempo. Você parece desligada, pensativa. Dali, iniciou-se nossa amizade. Mateus tinha a visão espiritual como eu, e juntos buscamos entender melhor o porquê éramos assim. Ele morava em uma comunidade onde precisava de muita ajuda, a mesma que papai fez a reportagem. Eu fui conhecer o local e sua família. Mamãe brigou comigo, disse que não era lugar para mim, que era perigoso. Mas eu gostava e eu estava apaixonada por Mateus. Ele era muito parecido comigo, se preocupava em ajudar as pessoas, mas eu não queria ficar brigada com mamãe. Um dia, orando, veio aquele homem iluminado que levou o papai há anos atrás e disse, calma, minha filha, sei do que precisa. Perguntei, onde você levou o meu pai? Seu pai está em uma grande cidade espiritual e está bem. A sua mãe um dia vai entender que a sua visão espiritual é para ajudar irmãos necessitados. Se una com Mateus e comece a ajuda aos necessitados. Respondi, mas eu não sei por onde começar. Só agora entendi que aquele homem de branco era um mentor. Ele me perguntou, qual é a sua dúvida? O inferno existe? Ele me olhou atentamente e respondeu, Deus não criou o mal, ele é amor. Mas quando deixamos as ilusões do mundo nos dominar, o ódio, a inveja ou cometer atos que prejudiquem o outro, esse é o inferno que criamos. Então, quer dizer que criamos as tristezas? Sim, criamos quando não aceitamos o outro como ele é, ou queremos algo que não é para nós por inveja, ou querer a qualquer custo ter o que o outro tem. E por fim, quando não sabemos ter compaixão ao próximo. Perguntei, então criamos todas as tristezas do mundo? Sim, as guerras existem por brigas de poder, sem se importar com os outros que estão sofrendo. Veja, se todos praticassem o amor como nos ensinou Jesus, não haveria tanto mal na terra. Perguntei ao mentor, como mudar tudo isso? Deus é tão poderoso. Ele pode fazer? Sim, mas Deus respeita o livre-arbítrio, pois cada um precisa mudar o comportamento, a maneira de ser, e isso leva tempo. E nem todos querem ser humildes, disciplinados e menos egoístas. Mas podemos sempre fazer algo pelo próximo. Você viu que acompanhando os encarnados existem sombras escuras que estão junto deles? Sim, e por quê? Veja, se o seu espírito emana bondade, seus pensamentos são bons. Você vai atrair para junto de ti irmãos de luz e as bênçãos de Cristo.
Se você emana no espírito raiva, insatisfação, ingratidão, você vai atrair para junto de ti irmãos desencarnados que vagam pela terra e irão sintonizar-se contigo. Entende, minha filha? E assim foi por anos o mentor me ensinando. Eu e Mateus nos casamos. Como eu segui a profissão de papai de jornalista, eu buscava ajuda de doações de alimentos nas grandes empresas. Então, alugamos um local e eu atendia as pessoas que chegavam doentes, acompanhadas de espíritos doentes da alma. Com a ajuda do mentor, ele conversava com os espíritos e os levava para uma cidade espiritual. E assim, as pessoas iam melhorando e tendo o ânimo de viver. E foi assim até os meus últimos dias de vida. Já idosa, o meu pai e o mentor vieram me buscar. Que alegria em ver o meu pai e o quanto ele evoluiu. Sou muito grata a Deus pela oportunidade de evoluir ajudando outras pessoas. Sempre vamos sentir a necessidade de reencarnar, muitas vezes para reparar o mal e outras vezes para apoiar um irmão querido. Deus só criou o amor. Devemos seguir o seu exemplo. Ruth.